Nós temos em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, uma mensagem muito especial sobre o arrebatamento da igreja, como em 1 Tessalonicenses 4. Eis aqui vos digo um mistério, diz a palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E o apóstolo Paulo afirma: dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão, né? E depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É a mensagem mais gloriosa e que produz avivamento e que traz amor pelas almas. Essa é a mensagem que a igreja precisa ouvir e estar focada. O arrebatamento, nós cremos em um arrebatamento pré-tribulacional, ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Nós temos que a vinda do Senhor Jesus acontecerá nos ares para os seus santos. Ocorrerá antes que comece o período dos 7 anos da grande tribulação. E aí nós temos que a igreja não passará pelos juízos do Apocalipse, que é um tempo de angústia para Israel, Jacó. E podemos ver profecias, promessas e exemplos que realmente afirmam esta bendita e gloriosa verdade. Nós temos o Enoque, o Ló, que foi tirado de Sodoma antes de ser destruído, não é? Enfim, e vários outros exemplos também, o de Elias. Há outras linhas de pensamento que acreditam no arrebatamento mesotribulacional, não é? Que o arrebatamento poderá ocorrer depois de decorridos 3 anos e meio. Eu não creio assim, não vejo a Bíblia ensinar dessa forma. Um arrebatamento também pós-tribulacional, que a igreja só vai ser arrebatada depois que tiver derrotado o anticristo. Não creio assim, conforme a palavra nos ensina, numa ordem cronológica. Nós temos descrição do arrebatamento, vários textos como João 14, de 1 a 3, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4 e várias outras passagens, Filipenses 3, 20 e 21. Nós podemos ver que o rapto da igreja, né, haverá um período de tempo que durará 7 anos, divididos em 3 anos, que é o período que vai se manifestar o anticristo, a grande tribulação. A igreja estará fora, e aí para nós terá então terminado o período da graça, e a igreja estará para sempre com o Senhor. São vários assuntos muito importantes que nós já temos discorrido aqui. E uma coisa importante também, que nós falamos de forma muito superficial devido ao tempo, é sobre as 2 ressurreições. A primeira ressurreição engloba todas as ressurreições dos salvos, que foram, na verdade, um reavivamento. A ressurreição acontecerá dos salvos no arrebatamento da igreja, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. Então a primeira ressurreição é a dos salvos, e a segunda ressurreição, que se dará só daí a 1000 anos, ou seja, no final do milênio, na consumação dos séculos, que é a ressurreição dos incrédulos, que irão ressuscitar, comparecer ao trono branco e serem lançados na perdição. Em João, Evangelho 5, 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os salvos e Jesus julgarão os anjos que pecaram por acompanharem Satanás naquela rebelião contra Deus, né, e por prejudicarem os homens, tendo seu destino no lago de fogo. 1 Coríntios 6, 3 fala que nós julgaremos o mundo e julgaremos os anjos. Nós temos o julgamento também dos mortos não redimidos depois do milênio, perante o grande trono branco. Já disse isso. Todos os não salvos também serão julgados e sentenciados. Esses são alguns dos grandes julgamentos que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Agora, resumidamente,
Nós temos, irmãos, agora no presente momento, aqui, o período da igreja, dispensação da graça, né? Nós temos, na sequência, o arrebatamento da igreja, sucessivamente, passo a passo, o que irá acontecer. Logo depois, então, do arrebatamento da igreja, vem a grande tribulação, que é a última semana das 70 semanas de Daniel, e eu ainda preciso falar para você mais detalhadamente sobre essas 70 semanas. Nós vamos ter um tempo para isso ainda, se Deus nos permitir, porque é fundamental entender as 70 semanas para compreender tudo isso que estamos falando. Nessa grande tribulação, que será um período de 7 anos, e nós temos essas colocações no livro de Jeremias 30, nós temos em Daniel e tantas outras passagens falando sobre esse grande acontecimento, aonde vai se dar a revelação do anticristo, vai se saber qual será o seu nome, o que realmente significará a marca da besta, o número 666, haverá também o mistério das duas testemunhas, tudo isso nesse período da grande tribulação. Haverá também ali, quando os 144 mil serão assinalados por Deus para serem os pregadores do evangelho do reino, dando continuidade à mensagem de João Batista e os profetas do Velho Testamento, não é? Aí nós vamos, na sequência, depois que termina a grande tribulação, vem a segunda vinda de Cristo, literalmente à terra, para estabelecer o reino messiânico, teocrático de Deus, porque Deus reinará, governará em Cristo literalmente na terra, e o milênio não será um reino figurativo espiritual como muitos querem acreditar, será um reino literal, visível, glorioso, majestoso, e Jesus estabelecerá o trono de Davi e reinará supremo, absoluto sobre a terra durante 1000 anos. Centenas de passagens do Antigo Testamento e muitas do Novo Testamento profetizam, né, e prometem um reino de 1000 anos de paz e justiça na terra, como nunca houve em toda a história. Quando toda oposição aberta contra Deus e Israel tiver sido vencida, Cristo se assentará no trono de glória, à semelhança de Salomão, e reinará a partir de Jerusalém sobre todas as nações do mundo. Aleluia! Israel vai ser o império mundial, Jerusalém a capital do mundo, e Jesus vai reinar de mar a mar. Maranata, ora vem Jesus. E na sequência de tudo isso, nós temos aí então que no final do milênio, a última rebelião de Satanás, a derrota final de Satanás e de todos os rebeldes. Satanás, depois de preso por 1000 anos, ele sairá, enganará as nações novamente, né? E as ajuntarão e tentarão atacar o arraial dos santos, e vai fazer guerra contra o Senhor Jesus, e aí então virá o fim do mundo. Descerá o fogo do céu sobre a terra e destruirá tudo. O fim vem o fim. Inevitavelmente acontecerá sim o fim do mundo, mas não será com o arrebatamento da igreja. E aí nós vamos ver a destruição desse mundo, que vai ser uma coisa terrível, pavorosa. Está presente então agora a terra e o céu, que serão totalmente destruídos pelo fogo, e o mar não vai mais existir. Está escrito no divino livro, 2 Pedro 3, 7 até o 12, dá uma olhadinha lá. Temos textos em Hebreus 1, de 10 a 12, Isaías 34, Apocalipse 20, né? Mateus 24, 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus, ele afirmou isso. E o julgamento final perante o grande trono branco, para todos os incrédulos, né? Isso acontecerá inevitavelmente. Então são descrições tremendas, mas eu não posso deixar de falar de mais de uma coisa importante. Eu mostrei um monte de coisas aqui, muito importantes, mas esqueci de falar da eternidade futura, um novo céu e uma nova terra. E a nova Jerusalém de Deus estará instaurada nesse novo céu, nessa nova terra. E Deus descerá da sua glória e virá morar conosco,
nessa nova terra. Deus criará um novo céu, uma nova terra em que habita a justiça. Hoje, desde a queda do homem, a justiça sofre. No milênio a justiça reinará, e na eternidade a justiça habitará. Todos os remidos do Senhor terão corpos glorificados, né? Sem mais aquela natureza adâmica pecaminosa. E ali, glória, nunca mais haverá morte, nem lágrimas, nem clamor e nem dor. O estado eterno, a eternidade futura, finalmente, o paraíso, os salvos de todas as épocas, purificados, transformados, glorificados, habitarão no estado eterno, perfeito, e na plenitude da comunhão com o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Deus realizará cabalmente o seu desejo de habitar com o homem que foi criado para o seu eterno louvor e adoração. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só para fechar, a vida na cidade eterna, a nova Jerusalém, nós vamos ter o seguinte: em Apocalipse 22, descreve muitas coisas preciosas. Uma vida de perfeita comunhão, como nunca tivemos aqui, e nunca poderemos alcançar nessa vida, enquanto não formos transformados. Uma vida de perfeita comunhão, uma vida de perfeito descanso, uma vida de perfeita santidade. Também uma vida de perfeito entendimento, uma vida de perfeita alegria, uma vida de perfeito serviço, uma vida de perfeita abundância e uma vida de perfeita glória, como também uma vida de perfeito louvor e perfeita adoração, que nós teremos na eternidade futura, na nova Jerusalém. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, e aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus, digam amém. Deus te abençoe.